A solução da equação 0,01 na x igual a 50 é bem interessante essa questão, tá, amiguinho? Olha lá, primeira ideia, né? 0,01 na x igual a 50. Isso daqui, ó, 50 não dá para transformar em 0,01. Então não é uma equação exponencial normal. Eu tenho que usar logaritmo para resolver isso. Observa o exemplo. Log de a na base b igual a x, né? Isso aqui não tem nada a ver com a questão, só para você entender o que eu vou fazer. b elevado na x é igual a a. Concorda, amiguinho? Eu usei a regra da voltinha, né? Ó, eu quero que tu perceba o seguinte. Quando tiver uma situação dessa e você quiser voltar para um logaritmo, esse carinha aqui, ó, é a base. Esse carinha que está depois de igual é o logaritmando e o expoente é o x. Ou seja, ó, 0,01 é a base, 50 é o logaritmando e o expoente é o x. Até porque, se eu fizer a regra da voltinha, 0,01 na x igual a 50, que é o que está escrito aqui. Então tem que fazer o caminho de volta. O x, amiguinho, vai ser a resolução disso. Log de 50 na base 0,01. Fácil não é, mas nós vamos fazer. Ó, 0,01 na matemática é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Assim como 0,1 é 1 sobre 10, né? 100 é 10 ao quadrado, então 1 sobre 10 ao quadrado. 10 ao quadrado sobe, vira 10 na menos 2. 0,01 é a mesma coisa que 10 na menos 2. Então ficou log de 50 na base 10 na menos 2. O menos 2 pode vir aqui na frente, né? Como é que ele vai? Invertido. Os expoentes da base pode vir multiplicando o log, só que ele vem invertido. Então ficou menos 1/2 do log de 50 na base 10, igual a x. O x é a resolução disso aí, tá? Precisa terminar. 50 pode ser entendido como sendo 100 dividido por 2. Certo, amiguinho? Então, menos 1/2 do log de 100 dividido por 2 é igual a x. Divisão, a gente pode transformar numa subtração. Log de 100 sobre 2 é log de 100 menos log de 2. E tem esse 1 menos 1/2 que multiplica isso aqui tudo, né? O menos 1/2 é dos dois. Por isso eu coloquei um parênteses aqui, ó. É tanto desse quanto desse. Então agora o que eu vou fazer? Esse menos 1/2 vai multiplicar aqui e lá, né? Amiguinho, só uma coisa. Quanto que é o log de 100? Hã? O log de 100 é 2, né? Na verdade. Ó, aqui embaixo, ó. Log de 100. Qual é a base dele? 10. 10 elevado na quanto dá 100? 2. Ó, não é isso? Então log de 100 é 2. Então o que acontece aqui, ó? Continuando aqui, ó. Né? Como é que fica isso? Fica menos 1/2 de 2 menos log de 2 na base 10 igual a x, né? A base é 10, então eu não preciso mais colocar. Base 10, né? Não há necessidade de aparecer. Menos 1/2 vezes 2 dá menos 2 sobre 2. Ó, menos 1/2 vezes esse menos aqui na frente, mais 1/2 do log de 2. Isso é igual a x. Menos 2 sobre 2 é menos 1. E aí, amiguinho, esse 1/2 que está aqui na frente, eu posso levar no expoente do 2. É a propriedade, né? Ali, ó. Então, menos 1 mais log de 2 elevado na 1/2 é igual a x. Ah, professor, o que é 2 na 1/2? Então, é uma propriedade das raízes, né? Por exemplo, ó, raiz cúbica de x na 7 é a mesma coisa. Lá na aula de radiciação, o tópico matemática básica, você vai encontrar isso também. É a mesma coisa que x na 7/3, certo? Então eu quero que tu entenda o seguinte. Raiz quadrada de x na 1 é a mesma coisa que x na 1/2. Onde é que eu quero chegar com você? Que x elevado na 1/2 é a raiz quadrada de x. Então, 2 elevado na 1/2 é a raiz quadrada de 2. Então, menos 1 mais o log da raiz quadrada de 2 é igual a x. Essa é a solução final da equação. Aonde que aparece menos 1 mais log de raiz de 2? Na alternativa A.